Ok, pessoal, vamos dar aqui a nossa continuidade ao nosso assunto. Nossa temática hoje é a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Espero que a gente consiga atingir o nosso objetivo, tá? Então, a Segunda Guerra Mundial ocorreu em 1º de setembro de 1939 e terminou em 8 de maio de 1945 e em 2 de setembro no Pacífico. As operações militares envolveram 72 países, entre os quais estão a Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética. Combateram diretamente a Alemanha, a Itália e Japão. O Partido Nazista ele foi fundado em 1919 e logo ingressou no partido ex-cabo Adolf Hitler. Hitler, ao discursar para o povo, culpava os políticos liberais pela derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e pelas condições humilhantes impostas ao país no Tratado de Versalhes. Dizia que o povo alemão era superior aos demais e com esse discurso demagógico conseguiu tornar-se em pouco tempo líder absoluto do nazismo. Em 1920, o Partido Nazista criou as SA, tropas de assalto encarregadas de eliminar os seus adversários. Então, aqui nós temos o emblema do Partido Nazista. Hitler e a sua ideologia nazista. Em 1923, Hitler tentou um golpe de Estado, mas fracassou e foi preso. Na prisão escreveu um livro com os principais princípios básicos do nazismo, que são a existência de uma raça pura, ariana, superior às demais. O antissemitismo, culpando os judeus de terem contaminado a raça alemã, ariana. Para purificar a Alemanha era preciso exterminar os judeus. Os alemães precisavam conquistar territórios de outras nações para garantir seu espaço vital. Esse livro ele era chamado de A Minha Luta, conhecido como A Minha Luta, de Adolf Hitler. No período de crise entre 1929 e 1932, Hitler reapareceu como um salvador da pátria, conquistando a simpatia de milhões de alemães. Nas eleições parlamentares em 1933, o Partido Nazista obteve 44% dos votos e pressionou o presidente a nomear Hitler para o cargo de primeiro-ministro. Quando assumiu o poder, Hitler logo começou a militarizar a Alemanha. Em 1934, com a morte do presidente, Hitler assume a presidência, com o título de Führer, guia como condutor. Ele era o responsável aí agora pela Alemanha. As alianças entre os ditadores. Na Alemanha, Hitler implantou uma das mais cruéis ditaduras na história da humanidade. Livros proibidos eram queimados, democratas e comunistas eram demitidos, os judeus eram impostas várias proibições e uma forte perseguição. A Alemanha nazista aliou-se à Itália de Mussolini em 1936. Nesse mesmo ano, por pressão de Hitler, a Alemanha sediou os Jogos Olímpicos na cidade de Berlim. Benito Mussolini era o líder do movimento fascista, fundado em 1919, transformado no Partido Político Nacional Fascista em 1921. O Partido Fascista de Mussolini baseava-se no nacionalismo extremado, defendendo uma nação forte e sem luta de classe. Então, algumas características similares ao partido de Adolf Hitler. Mussolini tornou-se primeiro-ministro italiano a convite do rei Vittorio Emanuele III, mediante pressão dos fascistas. No poder, Mussolini implantou uma das ditaduras brutal, por fim em todos os partidos de oposição. Fechou órgãos de imprensa, perseguiu e prendeu vários jornalistas, criou uma política secreta que perseguia e assassinava seus adversários. Mussolini nutria fortes ressentimento em relação à França, pois mesmo a Itália tendo passado para o lado delas no final da Primeira Guerra Mundial, não foi beneficiada com as compensações territoriais que lhe foram prometidas. Então existia aí uma relação ainda, um sentimento ainda negativo. O expansionismo italiano. A Itália, em 1935, confirmou suas intenções imperialistas ao invadir a área que corresponde à atual Etiópia na África.
né? A Alemanha também nessa mesma corrida, né, de expansionismo, né? Em 1936, né, os nazistas ocuparam a Renânia, região entre a França e a Alemanha. França e Inglaterra nada fizeram. Encorajado, Hitler aliou-se a Mussolini e juntos entraram na Guerra Civil Espanhola. O imperialismo japonês, né? No início do século XX, o Japão já era a única potência industrial de toda a Ásia, com ambições de ampliar seus mercados e áreas de influência. Transformou-se em um país imperialista, ocupando em 1931 o território da Manchúria, pertencente à China, área rica em minério de ferro e solos férteis. Já que não sofreu nenhum tipo de impedimento por meio da Liga das Nações, em 1937 ocupou boa parte da China. Então, aí para a gente poder consolidar essa primeira parte, né? Quais foram as causas imediatas da Segunda Guerra Mundial? Entre os fatores que levaram à Segunda Guerra Mundial está o descontentamento da Alemanha com o desfecho da Primeira Guerra Mundial, né, que ocorreu de 1914 a 1918. A Alemanha foi declarada a única culpada pelo conflito, né, teve suas forças armadas reduzidas e teve que pagar indenizações aos vencedores. Isto provocou fragilidade econômica, alta inflação e acúmulo de problemas sociais. Na década de 20, surgem movimentos radicais como o nazifascismo, né, que nós já fizemos aqui uma leitura um dia atrás, liderado por Adolf Hitler e Benito Mussolini, que conquistaram parte da população. Fracasso nas Ligas das Nações, que não conseguiu mediar o estado de paz mundial, né, no finalzinho lá da Primeira Guerra Mundial. Criou-se a Liga das Nações, mas infelizmente ela não teve o respaldo. Tanto é que mais à frente vai ser criada a ONU. Igualmente foram condenados e assassinados descapacitados mentais e físicos, comunistas, homossexuais, religiosos e ciganos, né? Eles eram perseguidos, né? Tanto pelo o nazismo como pelo fascismo também, né? A crise de 29, né, com a quebra da bolsa norte-americana, né, a quebra da bolsa de Nova York, também foi um outro fator também, tá, que causou aí essa crise, né, que gerou a Segunda Guerra Mundial. Os governos totalitários da Alemanha, da Itália e do Japão conseguiram impor às suas respectivas populações uma disciplina social severa, direcionando seus esforços para a recuperação econômica e o desenvolvimento militar. Nessa questão, né, formou-se primeiramente o eixo, tá? O eixo Roma, Berlim, Tóquio, né? Ou seja, Itália, Alemanha e Japão, e do outro lado formou-se os aliados, Inglaterra, Estados Unidos, Rússia e França. O conflito ele foi dividido em duas grandes fases, né? A primeira fase de 1939 a 1941, né? Foi a guerra sob o controle do eixo, né? Rápida e eficiência ofensiva alemã, com a ocupação de vários países pelos nazistas. Quando que isso vai mudar? Vai mudar quando entra no conflito Estados Unidos e União Soviética. Quando eles entram no conflito, aí a situação ela muda, tá? Que nós vamos ter a segunda fase, de 1942 a 1945, marcada pela mundialização do conflito, com a entrada da União Soviética e dos Estados Unidos e a formação de dois grandes blocos de países, os que apoiavam o eixo e os que apoiavam os aliados. Terminou, né, com a vitória dos aliados, né? Isso a gente já conhece. Em 1938, né, a Alemanha ela anexou a si a Áustria com 90% de aprovação do povo austríaco, o que provocou a popularidade do nazismo na Áustria. Em seguida, procurou anexar a região do Sudeste, né, Sudetos, pertencente à Tchecoslováquia, onde viviam 3 milhões de pessoas de origem alemã. Foi realizada uma conferência em Munique para resolver a questão, com a participação da Alemanha, da Itália, da Inglaterra e da França. Curiosamente, né, a Tchecoslováquia não foi convidada, que era para ter sido, né, uma das principais a ser convidada, porque o território era dela. Franceses e ingleses, né, concordaram com a anexação dos Sudetos, né, ao território alemão. No entanto, né, no ano seguinte, os alemães invadiram a Tchecoslováquia, desrespeitando o que foi combinado no Munique, né? Ingleses e franceses não reagiram diante das ameaças nazistas.
né? Eles queriam criar problemas, eles não queriam criar problema com a Alemanha, né? Protestavam apenas verbalmente, pois acreditavam que o socialismo soviético era o verdadeiro grande inimigo do capitalismo ocidental. Então, aqui a gente já presencia a questão do conflito ideológico, né? A guerra ideológica já existia entre capitalismo e socialismo, né? Existia um pacto entre a União Soviética e a Alemanha de não agressão. Em 27 de agosto de 1939, representantes do governo de Hitler e de Stalin na Rússia assinaram um pacto de não agressão e decidiram ocupar, invadir e dividir a Polônia. Na realidade, não foi um acordo, foram dois. O primeiro, público, estabelecia que os dois países não atacariam um ao outro por 10 anos, nem apoiariam, né, um terceiro país que o fizesse. O segundo, um protocolo secreto, demarcava zonas de influência no leste europeu, significando que, na prática, a imediata divisão entre eles do território da Polônia. A aliança desnorteou o comunista no mundo inteiro, né? E aí nós vamos ser no dia 1º de setembro de 1939, os alemães eles vão invadir o norte da Polônia. Depois os soviéticos, né, ocupam o leste. Inglaterra e França elas reagem, declaram guerra à Alemanha. Para muitos, né, para os europeus, o dia 3 de setembro ele foi o início da Segunda Guerra Mundial. Então, quando se estuda a Segunda Guerra Mundial, tá, historicamente, o 3 de setembro, né, é o ponto inicial, né, e a causa é a invasão da Polônia. A Segunda Guerra Mundial ela envolveu várias regiões, embora as principais batalhas elas tenham ocorrido na Europa, no norte da África e no extremo oriente. Tá? Então, essa partezinha aqui de azul que nós estamos observando, né, é a área que o eixo ocupou, né? É a área que a Alemanha ela conquistou, tá? Ela invadia, né? Ela ia invadindo e ia conquistando esses territórios, né, à força. Japão e Estados Unidos, né, eram duas grandes potências imperialistas que disputam território e áreas de influência no Oriente, o que tornava iminente um conflito armado. Então, a qualquer momento, todo mundo já sabia que a qualquer momento os dois poderiam se enfrentar. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão ataca uma base militar norte-americana em Pearl Harbor, no Havaí. Estados Unidos reage declarando guerra ao Japão e entrando na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados. Enquanto isso, né, o Japão partiu para conquistar as colônias norte-americanas no extremo oriente, Hong Kong, Filipinas, Birmania e Singapura. Então, a causa imediata dos Estados Unidos entrar na Segunda Guerra Mundial, né, é o ataque de Pearl Harbor, né, o ataque ao porta-aviões Pearl Harbor, né. Esse aqui foi a causa direta, né, da participação, né, da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, porque ela já participava, né, indiretamente, fornecendo aí materiais. Os alemães tinham verdadeiro ódio pelos comunistas e também tinham interesse no minério e no petróleo existente no território soviético. Assim, Hitler traiu o pacto de não agressão e ordenou a invasão, né, da União das Repúblicas Socialistas, né, a União Soviética, em 1941. Os soviéticos, por sua vez, adotaram a tática da terra arrasada. Recuavam, mas antes destruíam tudo que pudessem ser útil ao inimigo. Assim ganhavam tempo para reorganizar suas forças para contra-atacar. Então, essa foi uma tática, né, já utilizada pela Rússia, né, pela União Soviética, em conflitos anteriores, né? Então, eles destruíam tudo que era de alimento, né, e recuavam para que quando os inimigos, né, eles chegassem no território soviético, não tivesse alimento, não tivesse água, não tinha como eles sobreviverem, né? Então, facilitava aí o contra-ataque, né? Batalha de Stalingrado. A maior batalha da Segunda Guerra Mundial foi travada por nazistas e soviéticos na cidade de Stalingrado, na União Soviética. E durou de novembro, né, de 1942 a fevereiro de 1943. Os soviéticos venceram a batalha, provando que os alemães não eram invencíveis. E o dia D, né, o dia da derrota da França, né, a gente já finalizando aqui já esse nosso assunto, né, sobre a questão da Segunda Guerra Mundial. 4 de junho de 1944, né, os aliados abriram a terceira frente de guerra,
contra os nazistas. Tropas desembarcaram na Normândia, na França. As tropas aliadas usavam o dia D como código para se referir à data da ocupação, para evitar que os alemães identificassem a data por meio de transmissões de rádio. Em agosto de 1944, Paris foi libertada do domínio nazista. As tropas anglo-americanas marcharam então em direção a Berlim. Tá? Então, aí é caracterizada aí a questão, o fim da Segunda Guerra Mundial, né, e a rendição da Alemanha. O Brasil ele vai ter uma participação importante dentro do conflito. Né? O Brasil recebeu financiamento dos Estados Unidos para a construção da usina de Volta Redonda e comprometeu-se a apoiar os aliados, fornecendo borracha e minério de ferro. A Alemanha, por sua vez, reagiu a essa colaboração em 1942, enviando submarinos para atacar navios brasileiros. Né? Em 31 de agosto de 1942, o presidente Getúlio Vargas decidiu declarar guerra às potências do eixo. Em 1944, partiram as primeiras tropas de Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Em torno de 25 mil soldados brasileiros participaram da batalha na Itália. Nós temos aqui a imagem, né, da Força Aérea Brasileira, né, Força Expedicionária Brasileira, né, e o emblema da Força Expedicionária, né, que participou diretamente aí da Segunda Guerra. Tá bom? Então, temos aí a participação do Brasil, né, teve uma participação importante na Segunda Guerra. Tá? Já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha, enfim, já havia se entregue, né? No Oriente, o Japão seguia resistindo às forças norte-americanas. Para apressar a rendição dos japoneses e desmontar para o mundo seu potencial bélico, demonstrar seu potencial bélico, os Estados Unidos, né, lançaram 2 bombas atômicas no Japão, uma na cidade de Nagasaki e a outra na cidade de Hiroshima. As 2 únicas vezes em que bombas atômicas foram efetivamente utilizadas em guerras. 2 de setembro de 1945, o Japão assumiu sua rendição. Tá? Existem alguns estudos, né, que apontam que essa ação norte-americana ela era desnecessária, né, uma vez que o conflito já havia se encerrado. Né? E aí nós temos um outro dado também muito curioso, né, que chama também a nossa atenção, a questão dos judeus. Né? Em 29 de 1945, né, teve o início, né, do julgamento do dirigente nazista, né, da Alemanha. Então, eles foram julgados, né, pelo crime contra a humanidade. 22 foram condenados, né, alguns foram executados e outros aprisionados. O pior dos crimes, né, comprovado foi o extermínio de milhões de judeus. Enquanto a guerra seguia na Alemanha, os judeus eram perseguidos, mantidos presos em campos de concentração, massacrados, obrigados a trabalhos forçados, né, exterminados coletivamente em câmaras de gás e usados como cobaia em diversas e cruéis pesquisas científicas. Né? E que por essa situação a gente realmente analisa e vê que o grau de crueldade, né, que ocorreu naquele período. Né? Há estudos, né, que indicam, né, que naquele período, quando a Alemanha ela vai se render, Hitler acaba se suicidando. A maioria dos relatos históricos afirma que Hitler teria se suicidado para não ser capturado pelos aliados. Porém, existem outras hipóteses, como a de que ele teria sido morto quando o prédio onde estava escondido foi bombardeado, ou mesmo que teria fugido para um país na América do Sul. Né? Então, assim, não existe muitos dados, né, ainda sobre essa situação. Né? No finalzinho da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter um saldo muito alarmante, muito preocupante. Né? Na União Soviética, nós vamos ter 18 milhões de mortos, né? A Alemanha 4 milhões e 200 mil, Grã-Bretanha 400 e 200 mil, Estados Unidos 300 mil mortos, Polônia 5 milhões e 800 mil, Japão 2 milhões e Itália 400 mil. Então nós vamos ter aqui um número mais de 30 milhões de vidas, né, que foram mortas durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Nesse mesmo período aqui, vale lembrar
que é criada a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, para poder dar esse suporte, né, e intervir em conflitos entre as nações, tá? Então é isso, pessoal. A nossa aula, o nosso assunto, ele termina aqui, se encerra por aqui. Eu espero que vocês possam ter compreendido, espero que a gente possa ter atingido o objetivo proposto da nossa aula, tá? E nos veremos